Bem-vindos, bem-vindas. Bate-papo importante. Bate-papo importante. Não existe chakra sexual. Luiz, tu tá certo disso, Luiz? Tem certeza do que você está falando? Tu tá contrariando aí diversos autores e pessoas bem melhores do que você. Com certeza, pessoas bem melhores do que eu. Mas essa minha afirmação é necessária. Essa minha afirmação é necessária. Porque eu considero que ocorre um processo assim de simplificação do chakra, um desvirtuamento das informações, muita ilusão, um foco incorreto na coisa. Então vamos ver. Os chakras vindo do hinduísmo, dos yogis e dos rishis antigos vêm para a civilização ocidental e são adaptados. Samuel von Ayor chama os chakras de igrejas. É possível? É a visão dele, é a crença dele. Porque lá na Índia, quando os yogis antigos elaboraram as informações, as ideias, era transmissão oral, era de acordo com a época, com a cultura, com a realidade deles, diferente de hoje. Então, é necessário, hoje em dia, a gente fazer uma releitura, a gente aprimorar a coisa, trazer uma informação mais correta. É necessário, eu considero. Mas a gente não pode agora desvirtuar. Nós não podemos agora deixar que as nossas crenças pessoais se tornem tão rígidas e perenes a ponto de atrapalhar. Temos o caso do Leadbeater. O Leadbeater, pessoa fantástica, com muito conhecimento, mas que cedeu às pressões da época e tirou os chakras do lugar. Simplesmente tirou os chakras do lugar, porque não queria contrariar o que se acreditava na época. As pressões de uma sociedade muito puritana, onde o sexo era visto como um problema. Uma força que você não consegue controlar. Então nós temos, esse livro aqui é excelente, 6 grandes centros, 6 grandes chakras, e um chakra que em alguma literatura você encontra como chakra secreto, porque não é bem um chakra. Chakra básico, chakra umbilical, às vezes sacro, chakra do plexo solar, chakra cardíaco, chakra da garganta, e o chakra frontal. O problema hoje é Svadhisthana. Chakra umbilical, gosto mais de falar ele como Svadhisthana ou como umbilical. Então, na visão que nós temos hoje, muitos autores, o Svadhisthana é o chakra sexual. É o chakra sexual. E essa ideia é complicada. Desvirtua totalmente. O Svadhisthana tem assim uma abrangência muito maior, um impacto muito maior e mais profundo, que você que está lendo sobre chakras, estudando sobre chakras, pesquisando, precisa considerar, precisa abordar, e que você não pode fazer assim. Sabe, cavalo que puxava, não tem mais carroça, eles botavam uma viseira para ele não olhar para os lados e não se distrair. Então ele olhava só para frente ou para onde o dono mandava. Se você olhar Svadhisthana apenas como sexo, você está sim, na verdade. Porque você está limitando muito a sua visão. Primeiro porque sexo não é exclusividade nem de órgão sexual. Sexo não é apenas ato sexual. Transar, foder, trepar. Sexo é muito mais do que isso. Tanto que é uma força. Tanto que alguns usam essa energia sexual para buscar um despertar de consciência, para buscar uma expansão de consciência. Sexo fala de procriação, fala de
prosseguimento de raça, de linhagem, de famílias e tudo mais, nomes. Fala de família, fala de convivência, fala de troca, de compartilhamento. É algo muito, mas muito amplo. E não está preso ao Svadhisthana. Muito simples, vejam. Você pode estar excitado sexualmente, mas se a sua cabeça não quiser, você não faz sexo. E você pode estar excitado sexualmente na sua cabeça, de ver, de imaginar, de planejar, e você não tem a excitação sexual nos órgãos sexuais. Você pode estar com a cabeça cheia de questões relativas a sexo, a intercurso sexual, a relação sexual, de atração. Você até tem uma excitação sexual nos órgãos genitais, mas você não tem energia para fazer sexo. Você pode ter excitação, você pode ter energia para fazer sexo, você pode estar planejando, querendo, mas pode faltar a química, pode faltar o envolvimento emocional e não flui, e não funciona. Você pode ter todo esse aparato pronto para o sexo e você não tem dinheiro para fazer sexo. Você pode ter todo esse aparato com dinheiro, mas você não consegue expressar isso. Desculpe. Então, sexo são todos os chakras. A visão sexual está presente em todos os chakras. Em cada um deles, essa visão se expressa diferente. Não é exclusividade do chakra umbilical ou do Svadhisthana. Ah, Luiz, mas se eu energizar o Svadhisthana, eu vou ter potência sexual. Se você fizer alguma atividade próxima à área sexual, aos órgãos sexuais, você vai ter uma excitação sexual. Não necessariamente porque você está mexendo no Svadhisthana. O pessoal que trabalha com massagem tem um cuidado imenso com isso. Porque se a massagem for mais erótica, for mais sensual, ela vai causar um aumento da energia, um aumento da vontade, despertar da atenção e um monte de coisa. Tem pessoas que não gostam de massagem por isso. Tem pessoas que não gostam. Tem homens que não gostam de fazer massagem com mulher porque se excitam. De diversas formas, em todos os chakras. Aí eles querem receber massagem de outros homens, porque aí, como é homem com homem, tem toda uma barreira de questão de homossexualidade, e aí não há. Mas, se você estiver em algum lugar, né, mais tranquilo, claro que não em público, alguém fizer alguma coisa na sua região, na área dos seus órgãos genitais, você vai ter uma excitação. Mais o homem do que a mulher. Vai ter. Quer essa atividade tenha conteúdo sexual ou não. Uma massagem não tem esse viés sexual. Mas a sua cabeça começa a imaginar. A sua cabeça começa a lembrar, a sua cabeça começa a olhar para o massagista ou para a massagista, e você já começa. E aí você vai ter. Durante uma aplicação de Reiki, eu já vivenciei situações como essa. A pessoa teve uma excitação sexual. Porque eu estava trabalhando no Svadhisthana? Não. Mas porque estava trabalhando uma das situações da cabeça e deve ter liberado
alguns bloqueios, trabalhado algumas coisas e a pessoa deixou fluir e aconteceu. E depois passou, porque a aplicação continuou e outras coisas foram trabalhadas. Então, essa ideia de que se você fizer alguma coisa de energia, de cores, de reiki, de mantras no chakra sexual, você vai mexer no sexo, não está correta. Porque há outros aspectos que estão agindo. Afinal, nós somos seres holísticos ou não? Né? É interessante a gente pensar que boa parte das pessoas que trabalham com chakras fala de holístico. De todo, de integral, corpo físico, corpo energético, emoções, mente e espírito. Mas aí fica preso achando que um único chakra é o responsável por toda a questão sexual do ser humano. E algumas pessoas chegam a chamar de sexo-chakra. Tem uma tradição ligada aí ao Valdo Vieira que vê isso aí exatamente, sexo-chakra. E temos outros bons autores que acabam entrando por essa via de achar que tudo que tem no Svadhisthana é sexo. E tudo é trepar, transar. Perdoe minhas palavras, né? Faz parte, faz parte. Vejam, tanto o chakra umbilical, Svadhisthana, quanto o Muladhara, o chakra básico, eles estão muito próximos da base da coluna. Há pouco espaço das raízes dos chakras lá na base da coluna, lá nos óxidos. Os dois influenciam testículos e ovários, útero, vagina, pênis, fígado, fonte de energia. Então, a princípio não tem porquê um deles só ser responsável por isso e o outro não. Essa é uma leitura equivocada da função do chakra e de como se trabalhar com ele. Tanto que o Leadbeater, na sua época, enfrentou uma resistência tão feroz que ele tirou o Svadhisthana, ele apagou o Svadhisthana e colocou um outro chakra no lugar. Que não tem nada a ver com o assunto. Porque, pela época, pelas pressões, não se podia falar em sexo, não se podia abordar. E só o que ele via no Svadhisthana era sexo. Ele não via mais nada. O chakra básico está ligado à terra, está ligado ao elemento material, é o mundo material ao qual nós estamos ligados. Quando você vem para o Svadhisthana, o elemento já é a água. Nós estamos ligados à água em aspectos de emoção, sentimento. Então isso fala muito do Svadhisthana. Isso fala muito de família. Isso fala muito de compartilhar, de conviver. Isso fala muito de uma relação sexual ser uma troca, ser um compartilhar, seja um conviver, seja um aproveitar. O sexo no chakra básico, no Muladhara, é mais afirmação física, é mais expressão física. Satisfaz o corpo, e aí nós vemos aí muito presente no planeta pessoas que fazem sexo por uma descarga energética só para obter um leve relaxamento, né? Vem aquele impulso que soma a cabeça da pessoa, a pessoa não pensa mais nada porque está tudo integrado, é tudo holístico, e a pessoa tem um intercurso sexual apenas para aliviar. Quando você chega no Svadhisthana, muda totalmente. O sexo no Svadhisthana é prazer. Tanto que muitas vezes você abdica do orgasmo pelo prazer que você proporciona. Porque está envolvido outro aspecto que não apenas... Quando você chega no plexo, que fica um pouquinho mais acima,
que fala de poder pessoal, da sua energia, da sua afirmação, ali o sexo é dominação, é imposição sobre o outro. É algo que você faz para prender, porque você quer para si. Ali é o seu ego, é você querendo tudo para você. Então, quando você olha sobre esse viés torto, enviesado, achando que, né, só porque você bota as mãos no chakra Svadhisthana, o próximo dele, você está mexendo com sexo, não tem nada a ver com o assunto. Você pode estar mexendo na garganta de uma pessoa e a pessoa ter um impulso sexual, ter uma ereção, ter uma excitação, tranquilamente. Só pela ideia de ganhar alguma coisa, plexo solar, de sobrepujar o outro, você pode ter uma excitação sexual para usar aquilo para conseguir o que você quer. Então, nós temos uma confusão muito grande. Principalmente ao imaginar que o sexo, que o chakra está ligado a uma coisa. Então, o Svadhisthana está ligado ao sexo. O cardíaco está ligado ao amor. Tudo isso, visões equivocadas da coisa. Tudo isso, interpretações equivocadas, que causam um grande mal para todos nós, que causam um grande mal para todos os que estudam isso verdadeiramente. Porque distorcem a realidade, porque criam ilusões, criam coisas falsas e prejudicam muito mais do que ajudam e auxiliam. Caiu uma poeirinha aqui. Mudar esse tipo de coisa, mudar essa mentalidade, mudar essas crenças, esses conceitos é muito difícil. Eu pedi desculpas por Leandro Bitter. Eu pedi desculpas por ele por estar citando tanto. Mas o livro dele hoje, 2022, ainda é lido, é referência e é espalhado pela internet as imagens equivocadas, distorcidas que ele fez. E as pessoas acreditam. E quando você tenta corrigir, quando você tenta informar, olha, não é bem assim. As pessoas ficam bravas, ficam indignadas e agridem você, acusam você, brigam com você. Esse meu vídeo, eu sei, ele tem um potencial muito grande de ser mal compreendido, mal interpretado. Alguns vão chegar com argumentos que eu estou errado. É, sim, o chakra do sexo acabou, Luiz. E como nós vivemos uma época em que pensar e argumentar é algo muito, muito raro, mesmo que você tenha uma boa literatura a respeito, ninguém está muito interessado nisso, né? As pessoas ficam na superfície. Mas brigam por isso, acusam por isso e tantas outras coisas. E como o sexo é realmente uma força no ser humano, tem esse aspecto de procriação muito forte. Tem esse aspecto de perpetuação, né? Você sabe que vai morrer. Seu ego, sua mente sabe que você vai morrer em algum momento, que você vai desaparecer. Mas se você gerar filhos, rebentos, descendentes, é como se você continuasse existindo. Esse aspecto do plexo solar ali, desse ego tão forte, de usar o sexo como força, de usar o sexo como maneiras, formas de dominar, de sobrepujar o outro, de controlar individualmente ou em grupo, e as instituições,
presas nesses egos que controlam isso, a parte sexual é muito complicado de falar sobre isso. E aí você tem uma riqueza imensa no Svadhisthana, você tem toda a sua vida emocional no Svadhisthana, porque a água é emoção e sentimento que está presente ali, embora não só ali, né? Porque da mesma forma está presente em todos os chakras, as emoções e sentimentos. Somos ou não somos holísticos? Mas ali é, sim, a parte mais importante nesse aspecto, pela essência do chakra, de lidar com a água. As pessoas esquecem. Então, é como se você olhasse o ser humano como holístico, mas uma parte importante você tira fora, porque eu não posso me aproximar dos Svadhisthana sem falar em sexo. Não é chakra sexual. Não existe isso. E nós precisamos abordar adequadamente. Nós precisamos olhar para isso adequadamente. O que é complexo, o que é difícil. Eu reconheço, né? Brigar com essa realidade, como eu digo em tantos vídeos, brigar com a realidade é complicadíssimo, né? Então, se a realidade nos mostra que as pessoas querem ver assim, querem ver o Svadhisthana como só aspecto sexual, como só relação sexual, como só uma fodinha, o que a gente pode fazer? Como que a gente vai brigar com essa realidade tão grande? Bom, você pode se calar e tanto faz, e tocar sua vida, porque não vai adiantar mesmo. Não vai adiantar. Ou você pode cumprir a sua jornada. Eu sou professor, eu gosto de ensinar, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de aprofundar, de questionar. E eu compartilho isso. Então, se vai resultar em algo bom, não sei. Eu acredito e eu espero que algumas pessoas vão começar a olhar para o chakra umbilical, para o chakra Svadhisthana, de uma maneira diferente, com outros olhos. Então, se alguns poucos começarem isso, eu já estarei satisfeito. Estarei plenamente satisfeito. Se outros tantos ignorarem, ficarem bravos comigo, chateados, discordarem, brigarem, não tem problema. Não vou brigar com ninguém, não vou brigar com a realidade. Se você prefere seguir o Leadbeater, se você prefere seguir uma outra tendência, outro autor, perfeito, ótimo. Agora, observe os meus argumentos, observe os meus questionamentos, a minha perspectiva, e você vai lentamente começar a notar que essa visão limitada que está sendo distribuída, falada e tem algum problema. Não é suficiente. É uma simplificação muito grande e muito prejudicial. Mas fica à sua escolha, né? O que você faz com essa informação. Despreza, questiona, briga, aproveita, não aproveita. Gratidão.